Uma das perguntas que eu mais recebo no consultório, quando eu estou conhecendo um paciente novo, que está com suspeita de câncer, o diagnóstico recém-feito, é por que precisamos de tantos exames? Não dá para a gente começar o tratamento o quanto antes? Então, esse vai ser o tópico do vídeo de hoje. Vou fazer toda essa explicação baseando-se em um exemplo e que a gente pode transportar para as outras doenças, tá? Porque tudo se comporta de uma forma muito parecida. Vamos pegar como exemplo um paciente de seus 50 anos, que fuma desde os 20, que começou com sintomas de tosse e falta de ar. Ele procura um médico por causa desses sintomas, acaba sendo necessário fazer uma tomografia e aparece uma lesão no pulmão, um nódulo. O que a gente faz a partir daí? Esse nódulo tem suspeita de ser um câncer maligno. Primeira coisa que precisamos é realmente determinar se essa lesão é câncer ou não é câncer. De que forma faremos isso? A gente precisa realizar uma biópsia. E a biópsia nada mais é do que ir lá e retirar um fragmento de tecido. Isso pode ser feito, no caso do câncer de pulmão, ou por uma biópsia guiada por tomografia, em que o radiologista, olhando na tomografia, vê aonde está a lesão e entra com uma agulha, ou quando as lesões são mais centrais, a gente faz com um exame chamado fibrobroncoscopia, que é como se fosse a endoscopia do estômago, mas a gente utiliza ela para o pulmão. Coletado esse material, ele vai para o laboratório, para a patologia, em que a primeira resposta que eles precisam nos dizer é o seguinte: esse material é de um nódulo benigno ou de um nódulo maligno? Tá? Eu quero saber se é câncer ou se é alguma outra coisa. Veio o diagnóstico de câncer. Carcinoma indiferenciado. Bom, já sei que é um câncer. Agora eu preciso saber se isso é um câncer de pulmão ou se pode ser um câncer que surgiu em outro local e que deu uma metástase para o pulmão. Entendem a diferença? Eu preciso saber se as células que deram origem à lesão são de linhagem pulmonar ou de algum outro local. Por exemplo, mama, intestino, pele. Isso o patologista consegue fazer também utilizando aquele mesmo material. Ele vai fazer um exame subsequente que se chama imunohistoquímica. A imunohistoquímica consegue me dar a origem desse tumor. Todo esse processo acaba levando alguns dias. Geralmente, nós vamos ter essas duas respostas em torno de 7 a 10 dias. A primeira, se saber se é câncer ou não, sai mais rápida. A segunda pode variar, principalmente quando a gente está falando de alguns casos de doenças mais raras, né? Doenças menos comuns. Bom, eu sei que é um câncer, ele já tinha me dito, e agora ele me diz que tem imunohistoquímica, que é um câncer de pulmão, do subtipo adenocarcinoma. O que eu preciso fazer neste momento? Eu já sei que tem um câncer, agora eu preciso saber aonde está esse câncer. De que forma a gente vai fazer isso? Com exames de imagem. Para câncer de pulmão, o mais utilizado é o chamado PET-CT, em que vai mapear todo o corpo na busca de a existência de outros pontos de câncer, de pontos de metástase. O PET-CT serve para todos os tipos de câncer? Não, não serve para todos. Por isso a gente precisa individualizar em cada situação, tá? Mas uma opção, quando nós não tínhamos o PET-CT, era a realização de tomografias de tórax e de abdômen total, que também são chamadas de abdômen superior e pelve, sempre com contraste. No câncer, nós não utilizamos exames sem contrastes. Além disso, para o câncer de pulmão, nós precisamos fazer uma ressonância do crânio e uma cintilografia óssea, para fazer todo o mapeamento da parte óssea. Tendo esses exames, eu vou poder responder para o meu paciente aonde está a doença dele. É uma doença localizada no pulmão ou tem focos em outros pontos, nos ossos, adrenal, no cérebro, aonde for. Isso é determinante para eu saber o estadiamento. Estadiamento é aquela nota que a gente vai dar, que vai de 1 a 4, que quanto menor essa nota, mais inicial é o tumor. Nós não levamos em conta simplesmente o tamanho dele. A gente utiliza questões relacionadas ao tumor, então tamanho, localização, mas também a existência de linfonodos, que são as chamadas ínguas, e das metástases. Quando eu tenho esse estadiamento, eu vou dar a nota, digamos que é uma doença localizada, eu vou poder determinar por um tratamento cirúrgico. Digamos que é uma doença
ainda que está só no pulmão, mas que eu não posso mais operar, eu vou fazer um outro tipo de tratamento. E se for uma doença avançada, a cirurgia cai fora e nós vamos trabalhar então com tratamentos sistêmicos, né? Por exemplo, quimioterapia, imunoterapia, e nessa situação. Alguns tipos de câncer, como o caso do adenocarcinoma de pulmão, mas isso serve também para câncer de mama, para câncer de intestino, nós precisamos fazer alguns outros testes naquele material lá da patologia, que são os testes moleculares. Nós tendo esses testes moleculares, nós estamos em busca, né, de algumas outras informações que vão me ajudar na determinação do tratamento. Por exemplo, no câncer de pulmão, eu preciso saber se tem alguma mutação-alvo, EGFR, ALK. Por que isso? Porque eu tenho medicações específicas contra essas alterações. Então, esse é o motivo da gente precisar fazer toda essa gama de exames. Exames de biópsia, exames complementares na patologia, exames de sangue, que eu acabei nem comentando ainda, né, mas são para ver como é que está o funcionamento dos órgãos, né, se o fígado está funcionando bem, se o rim está funcionando bem, se tem anemia, como é que estão as células de defesa, né, porque tudo isso vai ser fundamental, né, para o bom tratamento. Se eu tenho um paciente que o rim não funciona bem, que, por exemplo, está em hemodiálise, algumas quimioterapias eu não vou poder fazer. Se eu tenho um paciente que tem cirrose, que o fígado não funciona, algumas quimioterapias eu não vou poder fazer. Então, preciso conhecer como está o funcionamento do corpo e, como eu estava colocando, com os exames de imagem, saber todo o mapeamento. Aí sim, com essas informações, eu posso indicar o tratamento com segurança, dizendo, ó, este é o melhor tratamento para o seu caso, porque o seu caso é este. Nada pior em oncologia do que iniciarmos um tratamento às pressas, porque eu acho que é um câncer de pulmão, mas na verdade não era um câncer de pulmão. Por exemplo, era um câncer de mama, ou era um câncer de pele com uma metástase no pulmão. Os tratamentos são completamente diferentes. Então, se o paciente não estiver com muitos sintomas da doença, se não tiver com riscos que eu realmente precise iniciar hoje o tratamento, é fundamental que a gente percorra todas essas etapas para que a gente possa, com segurança, indicar qual é o melhor tratamento e de que forma ele vai ser feito. E nós estamos ganhando tempo e não perdendo, porque se eu começo um tratamento que não era o mais adequado para o seu caso, eu estou perdendo aquele período, estou te colocando em riscos e não fazendo o melhor para ti.